Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 49, versos 15 e 16. Senhor, nós temos desfrutado da Tua graça, temos desfrutado dos talentos que Tu tem dado à Tua igreja aqui em Presidente Kennedy, temos desfrutado, Senhor, do toque do Teu Espírito, temos tido a graça e a oportunidade de declarar que Te amamos, de que o Senhor é o nosso Deus, de que não temos, Senhor Deus, outro ideal que não seja de Te servir e viver para Ti. E eu Te louvo por essas portas abertas. Eu Te louvo, Senhor Deus, por cada coração que vem a Ti com fidelidade aqui nesse lugar. Eu Te agradeço, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, que tem falado ao nosso Espírito que nós somos os Teus filhos. Eu Te rendo graça, Senhor, que em meio às lutas, a Tua destra tem nos sustentado e nós estamos aqui outra vez para declarar que somos a comunidade metodista em Presidente Kennedy, que pertence ao Senhor. Agora eu Te peço, Senhor, tenha compaixão e misericórdia de mim e me use em favor da Tua igreja. Me use, Senhor Deus, para edificar, para curar, para libertar, através da pregação da Tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações, me ajude a ser um canal limpo, para que o Senhor fale da maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Isaías 49, os versos 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Uma certeza que todo mundo que está aqui, aquele que também que assiste em casa, pode ter, é que todos têm mãe, tem no sentido de dizer, nasceram de uma mulher que era mãe. Só Adão e Eva podem dizer o contrário. Mas o que eu acho tremendo é que quando Deus ele quer comparar o amor dele em relação a nós, o amor que ele usa é o amor da mãe. Ele vai dizer assim, olha, não tem como uma mulher que gerou um seu filho, que esperou os 9 meses, que sentiu a contração, que o viu nascer, está Deus falando que é impossível uma mulher que passou por tudo isso, esquecer-se do seu filho. Mas ele vai além, mas ainda que exista essa loucura, como a gente sabe que lamentavelmente tem, ele ainda que possa alguém no seu desvario esquecer, uma mulher esquecer do seu filho, ele vai dizer que jamais se esquecerá de nós. Isto é, por aí a gente já tem um termômetro de o que é o amor de uma mãe verdadeira. É algo louco, tanto que quando a gente vai estudar sobre dons, sobre talentos, a gente não consegue falar, não tem na Bíblia, em lugar nenhum, dessas intuições que nós classificamos como intuições, que uma mãe tem. Eu não sei qual mãe aqui, longe do filho ou da filha, em algum momento falou assim, olha, está acontecendo alguma coisa com meu filho ou com minha filha. Alguém já viveu isso? E na época, principalmente, que não tinha um zap, que não tinha uma mensagem, e depois, quando encontra o filho, a filha, e pergunta, e o filho fala, não, mãe, eu estava realmente passando por isso ou por aquilo. E a gente vai vasculhar na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre revelação, discernimento espiritual, palavra da sabedoria, mas nunca fala sobre esse negócio que Deus colocou dentro de uma mãe verdadeira, que ela consegue, mesmo à distância, ter uma simbiose emocional e sentimental com o filho. E aí Deus, quando vai falar dessa coisa maravilhosa, desse amor que Ele tem por nós, o mais próximo na terra, nesse mundo caído que Ele encontra para comparar, é o amor de uma mãe. E aqui foram falados sobre algumas mulheres,
sobre as quais eu quero falar nessa noite, e eu vou tentar terminar em 20, 25 minutos, vou tentar. E foi falado até sobre Abraham Lincoln, que eu quero falar sobre ele, e a Manu foi e catou até uma parte da minha fala, Manu. Mas eu quero dizer que eu não sei quantos aqui sabem, quem dedicou um dia, ou esse calendário do Dia das Mães, nasceu por causa de uma mulher metodista, por causa de Anna Raves, em maio de 1908, para homenagear a sua mãe, que era uma mulher que tinha muita preocupação com a taxa de mortalidade infantil. A mãe de Ana era muito dedicada a isso. E essa Ana, metodista, lá da Flórida, ela foi e levantou uma bandeira para se homenagear as mães, para comemorar o Dia das Mães. E, oficialmente, no ano de 2014, o governo dos Estados Unidos, ele decretou o Dia das Mães. Isso foi oficializado e se espalhou pelo mundo. Mas o interessante é que essa própria Ana, anos depois, ela teve um desejo, ela chegou a lutar para que acabassem com essa homenagem do Dia das Mães. E na tua cabeça, que talvez que não saiba a história, tu pode estar perguntando, mas como, pastor? Se ela que teve a ideia, como logo anos depois, ela quis que acabasse? E eu vou te explicar o porquê. Porque em vez de ser homenagem às mães, começou a ser uma homenagem ao comércio. O que começou a falar alto era o comércio, era o lucro. E como ela viu que aquilo que nasceu para homenagear uma mãe havia se perdido por causa do amor ao dinheiro, ela falou, não é para isso que eu tive o desejo no meu coração que esse dia existisse. Isso no comecinho do século XX. Estamos no século XXI. Isso é diferente? Hoje, ainda que a gente tenha um desejo tremendo de agradar as nossas mães, mas a gente sabe que, dependendo do filho ou da mãe, as pessoas ficam até tristes ou chateadas porque ou não deu ou não ganhou o presente. Por quê? Porque só vale mesmo ser dia da mãe se tiver presente. Enquanto que Ana dizia que o maior presente é poder ser mãe. Quando foi dito aqui, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, um dos maiores referência na história, ele disse que a mão que nina lá o seu filho no berço é a mão que domina o mundo. Esse mesmo Abraham Lincoln falou que todo filho que tem uma mãe que ora por ele, jamais será um filho pobre, porque a maior riqueza é ter uma mãe que te coloque diante de Deus. John Wesley, Agostinho de Hipona, entre tantos outros, Moody, eles vão dizer que eles só foram quem foram diante de Deus, porque tiveram as mães que tiveram, que sem a oração, sem a dedicação diante de Deus, das mães que eles tiveram, eles jamais seriam quem eles foram. E por causa disso eu quero falar sobre duas mães. Na verdade eu quero falar sobre três, mas se eu ver que vai ficar longo, eu vou falar somente sobre duas. E mães essas que foram faladas aqui. Eu quero fazer um paralelo da história dessas mães, e você que é mãe, mas também você que é pai, você que vai casar ou está casado há pouco, por favor, preste atenção no que a Bíblia nos ensina. Aqui foi falado de Joquebede, a gente vai encontrar principalmente a história do capítulo 1, versículo, até o capítulo 2, versículo 10 de Êxodo. Vai dizer que sobe ao trono lá de um imperador, lá um faraó, que não conhecia a história de José. E por causa disso, ele começa a olhar o povo hebreu de maneira diferente, porque ele vê que o povo hebreu está se multiplicando, e ele tem medo de que algum país possa investir contra o Egito,
e o povo hebreu se aliar a esse país e derrotar o Egito. Então ele dá uma ordem para que as parteiras oficiais que tinham, que elas quando fossem fazer o parto, e ela visse que fosse homem, fosse um menino, ela matasse esses meninos. Só que essas parteiras, por temor a Deus, elas não fazem isso. E aí Faraó vê que continua multiplicando, crescendo. E vou abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente teve aqui uma reunião do grupo de casais. E no grupo de casais eu trouxe uma palavra, e eu creio que alguns pelo menos lembrem, que vocês sabem como que cresce a fé muçulmana. Não vale para vocês que estiveram aqui no encontro de casais, é óbvio, né? Os muçulmanos, eles não crescem por conversão, eles crescem por multiplicação biológica. Um exemplo, eles chegaram no Acre, na Rondônia, e eles têm a certeza que até mais ou menos 2035, 2040, eles vão ser pelo menos a metade daqueles lugares. Porque o que eles fazem? Eles vão gerando filhos. E os filhos, desde novinhos, vão aprendendo ao Corão, vão aprendendo a fé. E esses filhos vão para escolas e está inculcado neles a fé do Alcorão. E ele vai influenciar os filhos dos cristãos que não sentam à mesa para ensinar os filhos, que não trazem para uma escola dominical, que não fazem culto doméstico, mas os muçulmanos fazem tudo isso, estão ensinando tudo isso aos filhos. E a média de filhos que eles têm, a média é de 8 filhos por família. E você vai dizer, pastor, é um absurdo. O interessante é que eles vivem no mesmo mundo social que eu e você vivemos. E a preocupação deles não está nas riquezas, ainda que a maior parte deles seja rico. A preocupação deles está em propagar e expandir a fé que eles têm. Na Europa, há uma pesquisa que até 2050, a maioria europeia será muçulmana, só gerando filhos. É interessante que a minha e a tua Bíblia disse, crescei-vos e multiplicai-vos. E aí você vai falar para mim, mas pastor, a situação está muito difícil. Então imagina você sendo escravo. Você é escravo, se o pensamento é porque a situação está muito difícil, o que você vai dizer? Não vou gerar filhos. Como eu vou gerar filhos, ainda mais agora que esse faraó está castigando, a mão está mais pesada, colocou para o nosso povo fazer tijolo, e o chicote como solto, a comida ela é pouca. Como que eu vou gerar filho para passar por isso? Mas graças a Deus, que os hebreus escravizados no Egito não pensavam dessa maneira. Eles pensavam que há um Deus que mesmo sendo escravo, Deus cuida da gente. Todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. E aí Faraó vai até as parteiras e diz, olha, está acontecendo, eu não falei para vocês matarem os meninos. E as parteiras dizem, olha, é que as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá para o parto, o filho já nasceu. E aí então ele dá uma ordem, vamos fazer o seguinte, de 2 anos para baixo, vamos matar todo mundo. E aí Miriam, Arão e Moisés nascem de uma mulher chamada Joquebede, que vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Vai aparecer em Êxodo 6:20 e vai aparecer em Números 26:59, falando sobre ela. Não temos quase informação nenhuma sobre esta mulher, mas ela gera Moisés, e a Bíblia vai dizer que ela olha para Moisés e parecia um Brad Pitt. Vai dizer que o garoto era muito bonito, e ela vai e esconde o garoto. Mas o povo de Deus, quando vive no temor do Senhor, eu vou dizer para vocês, homens e principalmente mulheres, que são essas que balançam o berço para aqueles que vão dominar o mundo, elas normalmente são muito inteligentes. Deus dá uma sabedoria diferenciada. Ela ficou com o garoto, quando viu que não estava dando mais para esconder, a Bíblia não diz, mas é eu que conjecturo. Por quê? Porque o povo antigo era sempre um povo de costumes. Um exemplo, nós somos chamados metodistas, por quê?
Porque o metodista é bom de horário. Aleluia, né? Porque a palavra do metodista é sim, sim, não, não. E como o povo passava sempre nos mesmos horários para estudar, para pregar, para se reunir, aqueles que viam John Wesley e sua turma o chamaram de metódicos. Dali saiu o nome metodista. Se fosse hoje, John Wesley teria que dar outro nome, né? Porque não dá mais para ser metodista. Mas essa é uma outra parte, vamos continuar na história. Então, eu quero crer que Joquebede sabia o horário sempre que a filha de Faraó ia tomar o banho. Por quê? Porque o banho era no rio, era o costume. E aí ela, no dia lá do banho, ela pega Moisés, uma cara de Brad Pitt ou de Tom Cruise, nos auges dos 20 anos, por aí, né? Falou assim, não, esse ele é bonitão, vou botar aqui, preparou lá a arquinha já para Moisés, botou lá dentro. E aí falou, Miriam, vá na beiradinha, só vai olhando o que vai acontecer. E vai Miriam lá, a irmã de Moisés, olhando. E vai lá a filha de Faraó para tomar um banho com as suas lá, governantas lá. E vê lá um cesto preso, todo arrumado, bonitinho. E tem um molecão lá, bonitão. E aí antes da mulher, da filha de Faraó pensar, Miriam já falou, você quer que arrume alguém para tomar conta dele, para dar de mamar para ele? E aí Deus foi só fazendo as coisas encaixarem. Porque teve uma mulher, uma mãe, que sabia que se espera em Deus, tudo é possível. Tinha uma mãe que sabe que se vive para a glória de Deus, Deus não vai desamparar. Tinha uma mãe que sabe que no Salmo 139 vai dizer que Deus que projetou a minha vida, a tua vida, a vida de cada um que aqui está, a vida daqueles que estão lá fora, daqueles que conhecem ou não conhecem a Deus, há um plano de Deus, há um propósito de Deus. Só que em Eclesiastes vai dizer que o homem buscou seus próprios caminhos. Ontem nós recebemos uma notícia muito ruim. A minha esposa, ela tem uma irmã adotiva. Essa irmã adotiva seria a nossa filha. Ela era do orfanato metodista lá em Campo Grande. A Alessandra virou madrinha dela, pegava nos finais de semana, feriado, e isso com 6, 7 anos, né? E quando nós namorávamos, nós dizíamos, nós vamos adotar a Ana Paula. Só que quando casamos, nós dissemos, vamos esperar um ano e pouco para poder, de casado para adotá-la. Nesse interim, meus sogros a adotaram. Então, Ana Paula, que seria minha filha, virou minha cunhada. E ela foi anotada no papel bonitinho, só que junto com ela vieram mais 2 irmãos. Esses não adotados, bonitinho. E um desses irmãos chegou a morar na minha casa, ele não tinha onde morar, ele ficou na minha casa e a gente recém-casado. E a gente não ficou com a Ana Paula, porque éramos novos de casado. E esse Gabriel, essa família toda, cresceu no orfanato da Metodista, ouviu a palavra, moraram lá com a gente, ouviram a palavra a vida toda. Só que foram ficando adultos, cada um seguiu o seu caminho. E lamentavelmente, esse que morou na nossa casa, a gente recebeu a notícia ontem que ele lá em São Paulo, ele é chefe, ele participou do negócio aí da Record. Quando eu conheci o Felipe, até comentei sobre ele com o Felipe. Ele ficou em segundo lugar, não lembro direito, e ele se enforcou ontem. Chegou a notícia que ele havia se enforcado. Eu estou dizendo isso que a gente escolhe os caminhos, como aqui foi dito sobre Caim e Abel. Eva criou com a mesma porção, da mesma maneira, só que eu creio nisso, no tal do livre-arbítrio. Mas quando a gente crê na meta do Senhor, crê no projeto de Deus e a gente quer vivê-lo de verdade, lá em Romanos 8:28, Paulo já escreveu, todas as coisas contribuem, corroboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. E aí Moisés vai ficar com a sua própria mãe, já aprendendo algumas coisas, sendo amamentado, depois vai morar lá no palácio,
para ser homem versado na ciência, versado em guerra, coisa que ele nunca conseguiria se ficasse entre os hebreus. Guarda um pouco a história de Moisés. Vamos agora para a história de Ana, que aqui também foi dito sobre ela. Olha a história de Ana. Ela está vivendo com um marido que diz que a ama, que é o Eucana, mas ela não gera filhos. E aí, como era na lei antigamente, se a mulher não gera filho, pode ter a segunda esposa. E aí, Eucana toma Penina como esposa. E a Penina, ela gera filho. Né? Ela tem uma habilidade para esse negócio. Mas ela, em vez de ficar feliz por gerar filhos, por alegrar o coração do marido, a felicidade dela está em zombar de Ana. Da mulher que era, diz a palavra, muito amada por Eucana. Todavia, Eucana, ainda que ame a Ana, não consegue sentir a dor dela. A Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Hoje em dia está muito em moda a palavra empatia. Em espanhol tem um ditado que fala que você só conhece o outro quando você coloca o pé no sapato do outro, que aí você vai saber por onde ele andou, como ele pisa, onde aperta. Ele era um ótimo marido, mas ele não entendia o sofrimento dela. Ele amava, mas ele não conseguia se colocar no lugar dela. Então ela tem um marido que não entende as dores dela. Ela tem lá uma sócia de marido que fica o tempo todo tripudiando dela, fazendo chacota dela. E ao mesmo tempo ela é uma mulher de fé, mas que ela vive numa época onde existem dois sacerdotes que não valem um centavo, Ofine e Finéias, filhos de Eli, homens que deitavam-se com as mulheres que ficavam lá perto de onde se oferecia os sacrifícios a Deus, homens que quando iam oferecer a gordura, o sacrifício à carne, eles metiam a mão e colocavam para dizer que aquilo pertencia a eles, e que se não desse, eles davam pancada nas pessoas. Todos homens que tinham o nome de Deus, que trabalhavam lá no templo, mas totalmente longe de Deus, escarneciam de Deus com o seu próprio comportamento. E esses homens tinham um pai, que era um pai permissivo, que era um pai que não corrigia. Então tu preste atenção, a mulher está vivendo um momento que tem um marido que a ama, mas não entende a dor dela. Ela é vista como maldita porque ela não consegue gerar filhos. Ela tem uma adversária dentro da própria casa que zomba com ela, e ela não consegue nem olhar para os sacerdotes e dizer, eles vão interceder a Deus por mim. Mas ainda assim, de ano em ano, ela ia ao templo para orar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, mas também para pedir a Deus, dai-me um filho. Mas presta atenção, nenhuma das situações que eu apresentei aqui eram favoráveis para ter filho. Porque no caso de Ana, ela era uma mulher de fé. E eu acabei de dizer como que estavam os sacerdotes vivendo nessa época. Era o final da história de Juízes. Está acabando os Juízes, que vem logo depois de Josué. Como eu vou botar, eu sou um homem, uma mulher de fé, você é uma mulher de fé, vai colocar um filho para viver nessa realidade. A probabilidade deles se perderem é grande. Como que eu vou enviar um filho para morar dentro do povo que me oprime? A matemática fecha? Não fecha. Só que uma mãe de Deus, ela nos olha, não olha como olha uma mulher natural. Uma mãe de Deus, ela olha com os olhos espirituais. O grande problema, por favor, mãe, entenda o que eu quero dizer, é que a maioria das mães cristãs hoje em dia, elas só olham com olhos materiais. Pode ser espiritual para pedir, mas uma boa parte das mães, isso é pesquisa. A pesquisa hoje fala que 37% das mães cristãs não querem ter mais de um filho. 28% não querem ter filho. Tu consegue entender esse disparate se a gente pegar e falar em relação aos muçulmanos? Por quê? Porque o olhar para gerar o filho não é mais ver com que o filho,
é herança do Senhor, como diz o Salmo 127. A gente olha o filho como uma empresa que a gente tem que investir dinheiro. Então, espera aí, essa empresa, se eu quero que essa empresa tenha tais máquinas, meu dinheiro só dá no máximo para ter um ou não ter nenhum. Mas desde a criação, o projeto de Deus era dizer para os filhos dele, para as filhas dele, gerem filhos tementes a mim e ocupem essa terra com a minha glória. Mas a gente vai olhando com olhos carnais. E os olhos carnais não tem a ver com a conta de Deus, tem a ver com a nossa conta. A calculadora é que a gente domina, não é que Deus quer falar para a gente. Eu lembro que nesse dia, cadê a Clíndia? Clíndia. Ela falou sobre, não sei quem que ela segue, que é cristã e fala sobre isso, sobre ter filhos. E eu não estou dizendo aqui que é para você ter 15, 20, não é isso. Deus nos deu também sabedoria. Eu estou dizendo que Deus criou você, mulher, para ter um filho, e quiçá esse filho, quando você estiver ali balançando, seja alguém que vai estar lá entre o Egito e vai fazer uma revolução para a libertação do povo de Deus. Vai anunciar o nome de Deus de tal forma que vai ficar escrito para a história, que cerca de 5.000 anos depois a gente vai estar em Presidente Kennedy falando sobre ele. Ela confia tanto no Deus que ela serve, que ela não mata o menino, mas deixa o menino ir para o lugar que assassina. Olha só que doideira. Mas ao mesmo tempo, olha só que fé. E Moisés cresce ali, e você sabemos a história. Moisés se torna o libertador protótipo de Cristo. Através de Moisés é celebrada a Páscoa, que é protótipo da ceia, onde o Cordeiro de Deus que tirou e continuará tirando o pecado do mundo, está inserido. É tudo através de Moisés. E falar então de Samuel. Está tudo perdido, não tem liderança espiritual, o povo se vendeu, se corrompeu. Nasce Samuel, mas quando Ana vai orar, os olhos espirituais de Eli se perderam. Ele vê, como eu estava dizendo antes, somente com os olhos carnais, porque o costume na época era ficar de pé e orar de pé, e falar a Deus de pé, e falar em voz alta. E a Bíblia diz que Ana não falava, não saía a palavra, ela só balbuciava. E o profeta, e o sacerdote a teve como embriagada, totalmente cego espiritual, perdido espiritualmente. E ela fala, não tenha a sua serva como uma vadia. É a palavra que está. Isso aqui é dor da alma, vem das entranhas, eu quero um filho. E aí, ele vai e fala, que seja concedido conforme o teu coração. Ela volta para casa, esse marido que amava, vai ter com ela, e nasce Samuel. Ela vai ao amamenta, quando ele está em condições, preste atenção, não sei se vocês conseguem acompanhar o que eu estou dizendo, o que ela quer mais é um filho. Ela sabe que se tiver um filho é um negócio chamado milagre, porque até então ela não teve. E quando nasce, ela o dá para viver num tempo. E não há promessa nenhuma de que ela teria outro filho. Ela não leu, mas eu não tenho dúvida que no coração dela estava Efésios 3:20, que o nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ela fala, olha, eu nem li o Salmo 127, mas esse filho não é meu, esse filho é do Senhor. Depois disso ela vai ter mais 5. Só que no caso de Samuel, olha só, Samuel é o único na história que vira líder militar, sacerdote, profeta e juiz. Um homem só ocupava 4 cargos que nem a linhagem dele poderia. Mas quando uma mãe teme ao Senhor, cria o filho para o Senhor, sabe que o filho é bênção de Deus e é para a glória de Deus, Deus vai fazer muito além do que essa própria mãe espera. Mãe
Teu filho está contigo, mas ele é do Senhor. Há um projeto do Senhor para usar o teu filho, a tua filha, segundo a vontade dEle. Então entenda que quando você está cuidando do teu filho, a faculdade é importante, aquilo que ele vai aprender como educação cultural, social é importante, mas nada pode suprir dele conhecer a Deus e o poder de Deus, dele ter vida de intimidade com o Senhor, nada. Minha filha está aqui diante de mim, ela sabe que eu falo isso para ela. Sempre preocupada em estudar a informação, não sei com quem ela aprendeu esse negócio. E eu falo para ela, antes de qualquer coisa, seja uma mulher de Deus. A profissão que Deus te enveredar, dê testemunho de que Deus é o teu Senhor. Faça a diferença, seja um canal de justiça. Não se deixe levar pelo que a sociedade diz, que eu estou te criando para ser do Senhor. Não tem outro lugar melhor de viver o meu e o teu filho, senão no centro da vontade de Deus. Só que a medida da nossa matemática é de ter sucesso, e não o sucesso que Deus chama de sucesso, mas o sucesso que a sociedade chama de sucesso. Tem uma das coisas com Deus, e eu vou terminar falando de Maria e encerro. Mas tem umas coisas que eu não entendo, eu não sei se alguém aqui viveu o que eu vivi. Mãe é muito privilégio, gente. O pessoal fala, fica acordado à noite. Eu ficava acordado à noite, tá? Limpa a fralda. Eu limpava a fraldinha, eu limpava a fralda dos meus irmãos, quando a fralda era aquela de paninho que tu tinha que lavar, pendurar. Essa geração não sabe o que é isso, mas eu fiz tudo isso. Eu sou o irmão mais velho. Mas uma coisa interessante é que quando Rebeca, o Tiago balançava, mexia, né? Aí a Alessandra falava, está mexendo. Eduardo, eu saía correndo, parou. Aí eu virava as costas, mexeu. Falei, pô, é pegadinha. Alguém já viveu isso aí? Eu ficava irado, e a mãe não, o pai, ainda que ele saiba que tem uma criança ali que é dele, mas ele só vai saber isso de verdade quando nasce. A mulher não. Ela vive toda a formação ali dentro dela, dá bico para lá, dá bico para cá, né? Tudo isso é um privilégio tremendo, esse instinto que eu falei no começo, que consegue saber. Minha mãe, às vezes, eu longe dela, quando eu falo, paz e bem, mãe, minha mãe fala, você está bem? Cara, é um vídeo, ela está lá no Rio. Isso era igual quando eu estava no Peru, e ela lá no Rio. Como pode isso? É coisa que Deus deu para vocês. Mas a criança, o filho que Deus te confiou, é um projeto para a glória dEle. E a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom. Ele não criou qualquer coisa. Ele não planejou qualquer coisa, ainda que a sociedade possa dizer que é qualquer coisa. Seja sincero. Entra aqui João Batista hoje. Tu imagina ter um filho para vestir o que João Batista vestia? Para comer o que João Batista comia? Você imagina? E não tem a ver com essa época não, mesmo na época de Jesus. E Jesus fala que de mulher nenhuma havia nascido alguém semelhante a João Batista, totalmente diferente da sociedade. E falar de Maria, e nela eu termino. Maria tinha entre 14 e 15 anos, quando o anjo aparece para ela. Aí vocês falam, mas que absurdo. Não, antigamente era comum. A menina engravidou, cresceu aqui do lado, o quadril. Ela já estava apta para casar, porque, lamentavelmente, o olhar era o quê? Já pode gerar filhos. E dessa idade vai nascer filho saudável. E o anjo aparece para ela e fala, você vai engravidar. Já seria por si só uma loucura. Ela não era casada, mas ainda fala, não, mas você vai ter um filho do Altíssimo. Meu pai. Se tivesse psicanalista naquela época, um psicólogo, ela já ia falar, preciso de um, não é possível. 14, 15 anos, recebe uma visita do anjo dizer que ela vai gerar o filho do Altíssimo. Ainda vai dizer, esse que você vai gerar é o que é prometido desde o jardim do Éden.
É Ele que vai pisar na cabeça da serpente. É Ele que vai perdoar os pecados. Ele é o Mestre, é o Messias, Ele é o Rabone, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Verbo encarnado, é o Emanuel, o Deus conosco. Tu vai gerar. Agora imagina ela e José depois dizendo para os parentes: olha, eu estou grávida, mas não tem nada a ver com José, não. Quando você lê lá que José queria ir embora, é porque a mulher só pode ser apedrejada se tiver reclamação do marido traído ou do noivo traído. Então, quando fala que José queria ir embora, era porque ele amava tanto Maria, que ele não queria ser obrigado a denunciá-la. E vai lá no sonho, o anjo fala para José: José, volta. Agora imagina os dois diante de todo mundo dizendo: olha, Maria está grávida, mas foi o Senhor que apareceu a ela. Vamos mais para frente. Nasceu Jesus. Imagina, ele nasceu, nosso filho normal, a gente pega no colo, né, e fala: meu Deus, não pode cair de jeito nenhum, não pode escorregar, não pode nada. Agora imagina você saber que você está no teu colo, o Salvador, o Libertador. Imagina a responsabilidade, imagina o que vai dentro. Jesus caiu, escorregou, meu Deus do céu. Deus escorregou, e agora? Imagina a loucura que era isso. Mas eu quero crer que ela fez um trabalho excelente, porque cada promessa do Senhor se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador. Mãe, eu posso dizer sem medo de errar, vocês são uma privilegiada. São privilegiadas, a ponto de que quando Deus quer comparar o amor, Ele compara. Pode uma mãe que gerou seu filho, amamentou, esquecer-se dele? Ele fala: isso é um absurdo se acontecer. Esse amor de mãe é algo que foge da normalidade. O meu desejo é que as que já são mãe, as que são mães antigas, as que são mães novas, as que serão mãe, não olhe o teu filho ou tua filha de maneira natural. Olhe pela fé. Esse que Deus te confiou é projeto do coração dele. Ele fez com todo o amor dele, para a glória dele. Mãe, pai, cuidado com as palavras que você usa para falar com o teu filho. Tu pode acabar tirando daquilo que um dia foi projeto de Deus. Eu vou falar algo aqui que eu acho que eu nunca falei numa pregação. Minha mãe, ela é grandona. Ela tem 1,46 m. Toda vez que eu ia para uma igreja e minha mãe ia visitar pela primeira vez, eu brincava com ela: mãe, fica em pé. Aí ela ficava de pé. Eu falava: mãe, fica em pé, mãe, ninguém está te vendo. 1,46 m, em pé e sentado não faz muita diferença, né, gente? E minha mãe me teve sozinha. Nem sei, nunca disse isso, porque tem muita coisa envolvida no que eu vou dizer aqui, mas esquenta não, já estou velho, já dá para eu assumir essas coisas. E meu pai, à época, ele deixou minha mãe. Minha avó falou, meu avô falou para minha mãe me tirar. Eu nasci de parto fórceps. Quem não sabe, né? Fui tirado a ferro, na marra, quase rasguei minha mãe. Eu sou pequenininho, mas eu nasci com 5 quilos e pouco. Imagina numa mulher de 1,46 m. E minha mãe falou: não, eu vou tê-lo. Contra tudo, contra todos, numa família de muitos filhos, sem o pai que foi embora. Minha mãe foi trabalhar numa loja Silbene, uma loja que depois de muitos anos eu trabalhei. Lá ela conheceu o meu pai, por isso que eu falei que eu nunca contei isso, porque o meu pai até hoje, ele nunca falou que ele não é o meu pai biológico, mas ele é o meu pai. E minha mãe não me tirou. E eu quero crer que eu estou aqui hoje porque eu sou um projeto de Deus. No trabalho, minha mãe conheceu alguém que falou: ele é o meu filho.
seu Alceni Moreira, sem educação em termos de escolaridade nenhuma, 4ª série, criou a mim mais 3. Todos nós passamos em concursos públicos, todos nós temos faculdade. Trabalhava muito dia e noite. Meu pai hoje é um gari aposentado que trabalha de almoxarifado na própria Conlurb. Pega 6 horas da manhã, 11 horas já está em casa, fica só sentado. Mas eu estou aqui porque uma mulher que ainda não conhecia Deus de verdade, ela falou, é meu filho, Deus me confiou. Eu não vou tirá-lo. Eu não sei quem eu sou para vocês esse tempo que eu estou aqui. Mas eu sei para que um bocado de gente nessa loucura que Deus faz, diz que eu sou bênção. Eu posso apontar para vocês alguns casamentos que eu aconselhei, que já estavam de malas prontas. E hoje são até avós para a glória de Deus. Sabe? Porque eu tenho uma mãe que mesmo sem conhecer a Deus, foi uma mulher de fé. E eu quero dizer que tua vida é um projeto de Deus. Se tu és mãe, Deus te confiou outros projetos dele. Então cuida, como se tu estivesse diretamente cuidando do filho de Deus ou da filha de Deus, porque é filho de Deus e é filha de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Mas mães, venham aqui na frente, venham. Eu nunca, em 30 anos de evangelho, pregando há praticamente 30 anos, eu nunca tinha contado isso, principalmente sabendo que está sendo gravado. Mas eu quero que edifique a sua vida, em nome de Jesus. Manu, e agora, aquele ensaio, como é que é? Ah, tá aí, tá aí. Ah, que a gente ensaiou por telefone, né? Ah, não, pode levar. Não, não vou usar mais não, obrigado. Glória a Deus. Igreja, quando acabar de distribuir aí a lembrancinha, a gente vai orar por essas mulheres, amém? Acabou? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos. Estenda suas mãos.
essas mulheres guerreiras, amigas. Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor estabeleceu esse projeto chamado mãe, coisa fantástica, Deus, esse milagre da vida que é gerado dentro de outras vidas. Tu és tremendo, não há, Senhor Deus, a quem nós podemos te comparar, mas nós podemos te render graças, Senhor Deus, pelos teus projetos, pelos teus planos, te render graças por cada mãe que aqui se encontra, mães que confiam em Ti, mães que esperam em Ti. Ó Senhor da glória, que a Tua sabedoria seja sobre elas, mães que já se tornaram avós, capacita com a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Alegre, Senhor Deus, o coração delas com as gerações, Senhor, que elas têm gerado, em nome de Jesus. Que os seus filhos, que os seus netos possam honrar, Senhor, as mães, as vós que têm, para a glória do Teu nome. Que elas possam se alegrar todo o tempo com a Sua bondade, com a Sua benignidade, com as Suas provisões sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Que haja unção sobre elas, que haja amor sobre elas, que haja visão espiritual sobre elas. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, por cada mulher, por cada mãe que aqui se encontra, pelas aquelas que ainda serão mãe. Entra com provisões, Senhor. Aquelas que esperam em Ti, como uma águia que se apressa em direção à presa, apressa-te, Senhor Deus, em abençoá-las, apressa-te em socorrer aquelas que têm buscado em Ti. Nós te agradecemos pelas Tuas maravilhas de hoje, de ontem, e aquelas que o Senhor há de fazer, Senhor Deus, nos alcançar. Assim, Deus, nós abençoamos essas mulheres, em nome de Jesus. Amém.